Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, seja muito bem-vindo à Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que ama os animais. O programa de hoje é muito interessante e foi sugerido por uma moradora aqui de São Caetano, a Cristiane Farias. Cristiane, muito obrigada pela sugestão. E também quero dizer que todos nós aqui da Casa dos Bichos ficamos muito felizes porque a Babi voltou para casa. Um beijo enorme para vocês. Ah, e hoje eu tenho um recado muito importante, anota aí. Sábado agora tem o Miaudote, Feira de Adoção de Cães e Gatos do CCZ de São Caetano. A feira acontece das 9 às 2 da tarde. Por favor, ajude nessa divulgação. O endereço do CCZ é Rua Justino Paixão, 141, São Caetano do Sul, bem ao lado do Fórum. Bom, recado dado e agora é hora de começar o programa que hoje está em clima de Sherlock Holmes. Nosso assunto é investigação. Sim, detetive animal existe e hoje nós vamos conversar com o Raul Rocha. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado, Anali, tudo bem. Bom, vamos lá começar e eu já quero saber o seguinte, você trabalha exclusivamente com animais ou não? Na verdade, eu enquadro uma equipe de uma agência de investigação, a Agência Filadélfia, e eu sou responsável pela parte da investigação PET. O diretor da agência, ele iniciou isso lá para os anos 80, mais ou menos, onde ele fez a primeira busca. Isso não existia no Brasil. Claro, ele, como detetive, acabou caindo na mão dele um caso, ele foi o único que aceitou fazer isso e teve a felicidade e a sorte de encontrar, né, o PET e achou uma ideia excelente e seguiu fazendo esse tipo de busca. Lógico. E com o passar do tempo ele foi adquirindo técnicas e experiência para fazer esse tipo de busca. E de lá para cá, como que você vê? Aumentou muito essa demanda? Qual é a demanda hoje na agência em relação aos animais? A busca de animais, né? Bom, a gente tem em média por dia algo em torno de 7 ligações de animais perdidos, né? E assim, aumentou muito. Eu acho que de 4 a 5 anos para cá, até onde eu sei, isso não era como é hoje. Acredito que em razão da mídia que você hoje tem na internet, TV, então você tem acesso a esse tipo de serviço. Então a busca aumentou bastante, eu acredito também que por parte dessa divulgação. Você acha que é só pela divulgação, porque as pessoas realmente não sabiam e passaram a saber? Ou porque os casos aumentaram? Ou ainda, eventualmente, porque as pessoas estão muito mais ligadas hoje com os seus pets do que antigamente? Eu acredito que seja a relação mesmo à divulgação, porque animais sempre sumiram, eu acredito que isso não tenha mudado muito, né? Então acho que com a divulgação do serviço, eu acho que isso é o que aumentou, essa procura do detetive pet, né? Você é detetive há quanto tempo? Há 3 anos. Eu trabalho como detetive. Iniciei como detetive particular na área conjugal, normal, né? Acredito eu que como qualquer detetive. E fui indo aos poucos para essa área da investigação PET. Entendi. Mais ou menos eu acredito que foi o que aconteceu com o nosso diretor, né? Tinha um casinho ali, coloca ele lá, coloca o Raul. E nesse meio tempo ele foi criando uma equipe especializada e eu fiquei responsável por essa equipe. Hoje uma equipe que compõe 6 pessoas, né? E a gente é voltado só para essa área da busca PET mesmo. E aí, nesse caso, é só para cães ou outros animais também? Não, outros animais. PET engloba tudo. A gente já procurou cachorro, gato, calopsita. Os animais que eu acabei procurando foram esses até hoje, mas com o passar do tempo aí, né, anos atrás, o Aguiar já procurou de todos os tipos de bichos. Ele já procurou cavalo, cachorro, cobra, ele já procurou uma cobra. E achou? Então, achou. Essa da cobra é uma história que é a única história que a gente tem no escritório, mas ele achou, era uma piton birmânica que estava escondida num buraco, mas encontrou. Essa história de encontrar, qual é a chance que se tem quando se procura um detetive? Existe já isso, uma média?
de encontrar? É uma situação de risco? Quer dizer, eu te contrato, você dá alguma garantia que você vai encontrar? Existe isso? Como funciona? Isso muda de caso para caso. É claro que a gente faz uma avaliação da situação, não é verdade? Porque eu chego até o seu caso e vejo o que aconteceu. Você me narra toda a situação e eu te digo qual a porcentagem de localização, que pode variar, 60%, 70%, 80%, mas é uma média de 70%, né, de chance. Nossa, a gente chega porque os casos são normalmente parecidos, né? É bem positivo, né? Porque sim, bem positivo. Quando a gente sabe de um animal perdido, é bem desesperador você imaginar que vai conseguir encontrá-lo numa cidade tão grande. Vocês atuam em São Paulo, né? Isso, exato. A gente está na região de Pinheiros e ali é por onde a gente tem nossas maiores ligações. Mas o que acontece muito é o seguinte, o cliente nos liga, correto? E o animalzinho dele normalmente é um animal de pequeno porte, é mais ou menos o padrão das ligações que a gente tem, né? E ele acaba perdendo seu animal e o animal não fica muito tempo na rua, por se tratar de um animal pequeno. Então, nosso trabalho normalmente não é encontrar o pet em si, e sim a pessoa que encontrou o pet abrigo. perdido. Porque o animalzinho perdido na rua, normalmente ele vai ser recolhido. Ele não anda mais de 500 metros de casa, se for de raça, bonito, ou alguma coisa do tipo, alguém sempre recolhe. E aí a gente acaba tendo que encontrar a pessoa que encontrou o pet. Mas também é triste a gente observar que, em geral, quando se trata de um vira-lata ou um cachorro maior, eles não têm a mesma sorte de alguém abrigá-los. Mas aí entra a nossa parte da busca. Porque quando ele não está abrigado, aí a gente vai para a rua e faz o serviço de campo, que é procurar mesmo. A gente faz uma operação pente fino na região, a gente faz um mapeamento da região e faz esse pente fino onde a gente tem uma grande chance de encontrar o animal perdido pela rua, que normalmente é essa chance aí dos 70%, né? A pessoa te contratou. Como é que você começa esse trabalho? Qual é o primeiro passo? Quais as ações que vocês tomam? Nosso serviço ele é dividido em 2 etapas. Normalmente a primeira etapa é uma visita feita à casa do cliente, ou não no caso na casa, mas sim o local do desaparecimento. A gente procura olhar câmera de segurança, a gente procura ver o que tem na região, né? Feito essa primeira parte, a gente faz um plano. A gente traça uma rota, a gente pensa o que vai ser feito, enfim, tudo que é feito é depois dessa primeira parte, onde a gente faz um levantamento da região, só assim a gente determina o que vai ser feito. Normalmente é a busca mesmo, que é colocar de 1 a 2 agentes para andar pela região, conversar com as pessoas, enfim, esse trabalho. É a primeira atitude que nós tomamos. Esse serviço, ele também inclui distribuição de folhetos ou não? Isso já fica com a responsabilidade do tutor de providenciar? Não, inclui também, é um dos métodos que a gente utiliza, né? Porque assim, a gente tem recursos para estar fazendo a busca e a panfletagem é um dos recursos que a gente utiliza, porque é um recurso bacana, um recurso que você informa as pessoas de que o animal está desaparecido. Então assim, fica por nossa parte também. É claro que algumas pessoas já nos procuram, já tentaram fazer essa primeira parte, né, da panfletagem, mas aí depois a gente entra com uma segunda parte, uma coisa mais massiva, enfim, a gente também faz esse serviço. O ideal é procurar um detetive logo de cara, na hora que acontece, ou se tenta primeiro pela panfletagem, divulgação, rádio, enfim. O que você entende que é o mais assertivo? Tendo em vista, né, o que a gente tem aqui como casos passados, quanto mais rápido o cliente chega até a gente, mais chance a gente tem de encontrar. Por quê? Você perdeu o seu animal. Então assim, se alguém encontrou, quanto mais tempo aquela pessoa fica com o pet, mais ela se apega ao pet. E aí, às vezes, a chance dela devolver é menor. Por quê? Porque ela se apega ao animal, ela achou ele na rua e não se sente obrigada a devolver. Então assim, quanto menos tempo a gente leva para procurar encontrar o animal, a gente tem uma chance maior de trazer ele para casa, porque já houve casos de localizar o animal e a pessoa que encontrou não querer devolver porque já estava com o animal há 1 mês. E não tem legislação, pelo que eu saiba, específica num caso desse de quem tem a guarda desse animal? Ou tem? Depende, se você possui a documentação do animal, o animal é seu. Porém, a pessoa que encontrou ele na rua não cometeu crime algum em ter recolhido esse animal. Então ele se sente até como dono, protegeu. É claro que se você acionar a justiça, ele terá que te devolver, mas a justiça prevê que você tem que pagar uma
uma certa taxa pelo tempo que a pessoa cuidou do animal, enfim. É claro que outra pessoa pode brigar pela guarda também, afinal de contas você se descuidou e perdeu o animal. Isso só com a justiça mesmo, mas Entendi. tem como reaver Bom, com a justiça. eu penso que o primeiro passo é encontrar e depois acertar Claro, essa questão, é. porque é realmente desesperador para quem tem um animal de estimação, para quem ama, tem esse amor tão grande pelo seu companheiro, seu amigo, e esse animal some, é realmente uma situação desesperadora. Quanto custa em média esse serviço? Olha, isso pode variar bastante, mas a média que os nossos clientes investem em um serviço de busca é de R$2.000 a R$5.000, né? É uma média mesmo que a gente tem. Essa variação é pelo tempo da busca? Pelo tempo, isso. Porque pode durar pouco tempo, tanto quanto pode durar muito, né? Então, cada caso tem uma técnica a ser aplicada que demora pouco tempo, às vezes demora muito tempo. Quando você fala muito tempo, qual é o limite que vocês atuam? Até quanto tempo vocês fazem essa Normalmente busca? até 2 semanas. A gente não costuma passar de 2 semanas porque já é um tempo para que a gente tenha a ideia do que aconteceu, não é verdade? E até encontrar mesmo. Normalmente encontramos em 1 semana. Acho que o prazo para que a gente encontre o animal é 1 semana. Após isso a gente já começa a querer ter ideias do que aconteceu com o animal, porque é o que acontece normalmente. Nesse tempo todo que vocês trabalham com animais, vocês já conseguiram medir qual é a maior razão dessas, se é por roubo, se é porque o animal fugiu, sei lá, no pet shop, qual é a razão? Descuido. A pessoa às vezes esquece o portão aberto e assim, o problema maior é o animal não castrado. Porque quando o animal não é castrado, ele por instinto vai sair para procurar uma fêmea, se for um macho, e a fêmea para se reproduzir. Então assim, a maioria das vezes é descuido. Esqueceu um portão aberto, ele foge talvez, né, para se reproduzir, ou sente o cheiro do dono que passou na rua e esqueceu o portão aberto, foi para a padaria e ele tenta seguir o dono e acaba se assustando com alguma situação, é um carro que buzina, e aí ele fica totalmente desnorteado e não volta para casa. Isso normalmente com um cachorro. O gato já é um pouquinho diferente. O gato costuma se perder quando o dono muda de imóvel, porque o gato se adapta ao imóvel, não ao dono normalmente. Então o dono se muda e ele não pensa no pet. E primeira semana que ele se mudou, o pet tenta voltar para casa e ele não encontra mais o gato, porque o gato simplesmente fugiu para voltar para casa e também fica sem noção nenhuma para voltar para a nova casa dele. Claro que cada caso é um caso, é claro que tem situações realmente de descuido por uma questão até de relapso, mas a gente sabe que tem situações onde realmente foi uma fatalidade. Fica aqui uma dica, acho que é importante a gente dizer, animal sempre com a plaquinha de identificação, nome do animal, telefone do tutor, é imprescindível. Também se pode chipar, embora seja um pouquinho mais caro, mas também é uma forma de você conseguir identificar esse animal e facilitar que ele volte para você, sem dúvida nenhuma andar com a guia, sem dúvida nenhuma manter esse portão fechado, tomar todo o cuidado. Quer dizer, é muita responsabilidade, aquilo que a gente fala sobre guarda responsável. É impensável você ter um animal e não ter esse zelo. Muito embora a gente tenha até um caso que a gente vai falar de um animal que o carro foi roubado e ele estava dentro, a gente vai falar isso, mas agora a gente tem que ir para o intervalo. Mas fica a dica para você, daqui a pouquinho a gente está de volta, até já! A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobasi você vê muita coisa legal e encontra tudo para o seu pet. A Cobasi tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. Desbrave, explore, surpreenda-se. Cobasi, o shopping do seu animal. Cobasi. Estamos de volta com a Casa dos Bichos e hoje para falar de um assunto que eu mesmo achava que era coisa de cinema. Você já assistiu Ace Ventura? He's the best there is. Excuse me, gentlemen. Pet detective. Actually, he's the only one there is. You really love animals, don't you? If it gets cold enough. Now, the mascot of the Miami Dolphins has been kidnapped. Oh, righty then. Because when this pet detective gets the scent, Where's Dan Marino? Hi, I'm Dan Marino. Reno, why?
Because he's about to join Snowflake. He'll follow it anywhere. Here's Snowflake. Pois bem, a gente está aqui no estúdio com um detetive pet, sim, Raul Rocha, que hoje nos explica todas as formas de busca e como encontrar e como é esse serviço, certo? Certo. Muito bem. Você me disse no primeiro bloco que além da empresa, da agência atuar com animais, também atua em outras frentes aí e tal. O que custa mais? Você disse, passou para a gente o valor de investimento no caso de busca de animais. Qual é o custo maior, com animais ou pessoas? Pessoas. A investigação conjugal, que é normalmente bem ligado ao detetive, tem um custo maior porque está ligado só a pessoas. E também a situação, né? A busca do pet é uma coisa muito alegre para nós que fazemos o serviço. É bem diferente da parte conjugal, onde é só... Por mais que você traga a definição do serviço, você não vai trazer alegria, muito pelo contrário. Você traz a tristeza, no pet você traz a alegria de encontrar o pet. Então, assim, é uma coisa bem diferente, acaba sendo mais... O começo, no caso do animal, é traumático, mas pode ter aí um final super feliz. Final super feliz. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu disse de uma situação onde o animal, ele não fugiu, mas ele foi roubado. E aí eu queria trazer aqui um caso que quem é do ABC já ouviu falar, que é o caso do cachorrinho Peru. O Peru, ele no dia 9 de julho, os bandidos abordaram um motorista para roubar o carro, e nesse carro, além da família, estavam 2 cães. Um dos cães conseguiu fugir na hora ali da confusão, mas o outro, o Peru, ele não tem uma patinha, não conseguiu sair do carro e, obviamente, os bandidos foram embora e levaram o cachorro. Bom, desde lá para cá, isso foi então, já passou um pouquinho de um mês, a família está desesperada, eles colocaram cartazes, panfletaram, contrataram um carro de som. Isso aconteceu em São Bernardo. E todo o ABC, o Centro de Controle de Zoonoses, enfim, divulgaram, emissoras que cobriram a situação. Você que está assistindo aqui o programa, está vendo a fotinho do Peru. E se alguém tiver notícias dele, vou deixar aqui um telefone para ligar para Maria Helena no telefone 97397 4275, 97397 4275. Enfim, Raul, é uma situação muito triste, não só pelo susto, claro, a família estava lá, tinha um bebezinho, mas também essa tristeza, né, de levarem o cachorrinho. Numa situação assim, primeiro, já aconteceu isso? Vocês já foram contratados por conta disso? Sim, a agência já atendeu esse tipo de situação. É muito incomum, mas já atendeu esse tipo de situação e é uma das situações mais delicadas que a gente pode encontrar. Porque o pet passa a ser uma prova do crime. Então, se você encontra o pet, provavelmente você vai encontrar uma ligação com o criminoso que pode ter vendido o animal. Se ele simplesmente soltou o animal em algum lugar, tudo bem que aí as coisas ficam até mais fáceis. Agora, se ele levou o pet para casa ou se ele deu para alguém, algum parente ou alguma coisa, encontrar esse animal acaba sendo muito difícil, porque ele vai fazer de tudo para escondê-lo. Claro. Não é verdade? Então, assim, é uma situação muito delicada. A agência já atendeu esse tipo de situação e, pelo que eu me lembro, a gente teve sucesso aí, acho que em 2 delas e algo do tipo, bem. Entendi. Isso assim, é um caso inclusive delicado. Agora, com essa lei de usar o cinto de segurança também nos animais, eu fiquei muito, esse caso e outros que eu vi também pelas redes sociais, me deixaram um pouco confusa em relação a isso, porque às vezes a gente entende, nossa, é uma segurança para o animal, mas numa situação como essa, a gente vê que os bandidos não têm realmente piedade, né? Eles levam os animais. Falando ainda sobre esse caso do Peru, passados aí mais de 30 dias, quais seriam as táticas ou a melhor forma que você indicaria para continuar essas buscas? É difícil te dizer assim, já que eu não tenho todo o caso, né, à disposição. Eu teria que ter
tudo que Todo foi o levantado, histórico. todo o histórico, quem viu, se viu, o que aconteceu, parece que o carro foi localizado, O onde carro foi foi localizado. Então, assim, tudo isso teria que estar à disposição para que fosse feito um planejamento do que fazer mesmo, de onde começar. Afinal de contas, ele sumiu no local e pode ter sido levado para muito longe do local onde o carro foi roubado. Então, por isso que acaba sendo uma situação delicada, porque não se tem um ponto específico para se iniciar o trabalho. Então é mais ou menos isso. Eu iria atrás dos pontos prováveis onde ele estaria, que seria onde o carro foi roubado, já que o rapaz ou a pessoa que roubou, não sei, poderia ter abandonado o pet uma quadra à frente ou algo do tipo, e depois onde o carro foi encontrado, já que ele pode ter fugido do carro, abandonado o carro ali, o bandido no caso, abandonou o carro com o pet dentro e o pet escapou, alguém passou e pegou, enfim, numa situação como essa. Seriam mais ou menos as regiões onde eu iria atuar e ver qual é o resultado, né? Se eu conseguiria informações referentes ao pet ou não e assim prosseguir com as buscas. Pela tua experiência, você acha que ainda é possível ou pelo fato de ter passado de 30 dias já? Não, acho que ainda é possível. Acho que ainda é possível porque normalmente o pet, o cachorro, já que era um cachorro nessa situação, ele sabe se cuidar. Ele sabe se cuidar, né? Então se ele está solto na rua, ele vai revirar o lixo, ele vai ter alimento, ele vai ter água. Se ele tiver a sorte de alguém recolher ele, perfeito, ele vai ficar muito tempo. Eu estou vendo que essa pessoa já teve um trabalho enorme para tentar localizar, mas pode ser que ela ainda não trabalhou nos lugares certos, ela não foi no ponto específico onde ele está. Então, assim, a chance que ela tem de encontrar ainda é grande. É claro que tem que ter o lugar exato de onde ele possa estar, o que é difícil nessa situação, já que a gente não sabe o que aconteceu, se o bandido levou, se ficou no carro, mas realmente teria que ter um histórico de todo esse caso para poder ter uma ideia do que fazer. Força Lena, continua na busca, vamos continuar aqui divulgando, todo mundo prestar atenção, pessoal da região aqui do ABC, que puder ficar atento, a gente coloca aqui na tela de novo a fotinho do peru, para quem puder, quem prestar atenção, quem sabe, às vezes a gente tem um amigo e nem imagina, mas a pessoa deu abrigo. Vou colocar aqui de novo o telefone da Maria Helena, 97397 4275. Raul, vocês recebem também ligações de pessoas que tiveram seu animal sequestrado? Não, sequestrado, para dizer a verdade, eu acredito que eu nunca vivenciei nenhum caso do tipo e também na agência não ouvi falar nenhuma situação parecida. Porque às vezes em jornais a gente tem a notícia de roubos de animais no quintal. Nós aqui, inclusive, já recebemos aqui algumas mensagens em relação a isso. Então essa demanda, que bom, ela ainda não chegou até vocês. Bom, qual dica que você dá para quem não pode contratar um detetive, mas precisa sair e começar uma busca de um animal? Bom, a dica que eu dou para a pessoa que perdeu o seu animal é que procure o máximo que ela puder. Ela vai ter que fazer um mapeamento da região. Por quê? Porque isso é essencial para que ela se encontre, para que ela localize os locais onde ele pode eventualmente estar escondido, por ali, naquele ponto. Então, assim, a dica que eu dou é realmente que a pessoa procure. Não tem algo especial que eu possa dizer, algo que eu possa... Não tem uma ferramenta, não tem uma ferramenta um canal especial. melhor. É procurar mesmo. É o serviço que a gente faz, que é andar, procurar. A gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza, que é microfone parabólico, microfone direcional, lanterna, binóculo, monóculo de visão noturna. São alguns equipamentos que ajudam na busca, mas que nem sempre a gente acaba utilizando. Mas a pessoa de casa, ela pode muito bem andar e procurar, que é o melhor a se fazer. Lembrando que existem sites, páginas, nas redes sociais existem páginas específicas de pessoas que que buscam o seu animal, porque quem resgatou às vezes vai lá e escreve nessa página: olha, encontrei hoje um animal assim, 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 coloca a fotinho. Pode ser uma ferramenta boa, É uma ferramenta muito boa. Realmente a internet hoje em dia, você encontra o animal e pode divulgar, assim como você perde e pode divulgar também. Então você tem lá centenas de compartilhamentos e você pode acabar encontrando seu animal muito longe de casa. A internet é sim uma ferramenta muito boa e fica como outra dica também, né? Lembrando também, importante
notificar, avisar os centros de controle de zoonoses de toda a região. Então aqui no ABC não adiantaria falar só na cidade que aconteceu o problema, tem que ir em todas, porque seria fácil para o animal se deslocar de uma cidade para outra. Então CCZ, páginas especializadas, acho que essa história do folheto também ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Pelo menos faz a ideia de que o animalzinho está desaparecido entrar na cabeça das pessoas, né? Com certeza. Você disse pra gente que de quem te procura, de quem contrata o serviço de um detetive, na maior parte das vezes é um animal de pequeno porte. Tem alguma raça específica que é campeã de fuga? Yorkshire. Que incrível! Yorkshire, ele tem o dom de na verdade, não sumir, né, mas ser pego. É o que eu falei, às vezes ele está passeando na rua, voltando à parte do sequestro, não é bem sequestro. O sequestro é quando alguém pega e quer uma recompensa para ter o animal de volta. Agora, ser levado embora, isso acontece muito, né, no caso meio que pelo furto, mas a pessoa que pega normalmente não sabe que aquele animal tem um dono, que ele está perto, às vezes só pensa que ele está perdido e acaba levando embora. O Yorkshire, ele é campeão, porque ele é bem característico. Um cãozinho bonitinho, pequeno, de raça. Que as pessoas conseguem levar para o apartamento, para qualquer lugar. Ele andou na rua sozinho, ele é uma vítima. É uma vítima de qualquer pessoa que está passando, às vezes pega por maldade, pô, um cachorro bonito, posso pegar e fazer o que quiser, vender, dar para minha tia. Uma pessoa que acha que ele está ali super assustado, né, porque ele realmente deve estar assustado se ele tiver perdido algo do tipo, e pega e leva para casa na intenção de ajudar, só que ele mora muito longe do real local onde o animal sumiu e acaba dificultando um pouquinho as buscas, mas o Yorkshire é o campeão. A gente está aqui falando de cachorrinho, agora você contou do York, mas no primeiro bloco você falou de um caso que vocês buscaram e encontraram, que era uma cobra. Sim. Como que faz? Porque um cachorrinho, você põe a foto, as pessoas prestam atenção, mas e no caso de uma cobra? Bom, no caso dessa cobra, o que aconteceu? A cobra sumiu mesmo, ela saiu sozinha e a dona, quando voltou para casa, deu sumiço, né? Percebeu que não estava mais ali, também ficou desesperada, não sabia o que fazer, porque, imagina, nós que trabalhamos com isso, ainda temos essa dificuldade, o que fazer? Sumiu minha cobra, eu vou procurar. Então a dona também ficou maluca. Ela encontrou o Francisco Aguiar também, né? E chamou ele. Ele também chegou no local, ele não tinha tido experiência com esse tipo de situação, mas o que ele fez? Ele foi procurar, fez o mesmo procedimento, levantou a região, viu alguns locais de mata ali próximo, e ele enfiou 2 agentes pelas matas para procurar a cobra, e ele encontrou ela intocada em um buraco, um local um pouquinho mais distante da casa dela, encontrou, foi onde a cobra se abrigou. Na verdade, é claro que é um animal que ninguém iria pegar ou algo do tipo, mas ela foi para o primeiro lugar onde ela poderia se esconder, que foi nessa região. Então, um trabalho de busca mesmo. Nossa, é incrível, né? Porque muito difícil. Difícil? É procurar. É que assim, não era... se você for pensar, vou procurar uma cobra em São Paulo, se ela não estiver no meio do asfalto, ela vai estar no primeiro lugar com terra. Então, é fácil você ir por eliminação. Então, você vai para as partes onde ela provavelmente estaria. E ele acabou até que dando sorte em encontrar ela nesse local. Claro que o nosso serviço conta com um pouco da sorte também, não é só experiência e habilidade. A gente tem que contar com a sorte também nessa situação. Ele teve a sorte de encontrar e a dona ficou super feliz. Muito legal. Isso é um trabalho que eu fiquei surpresa, realmente não conhecia e acho que pode ajudar muita gente agora a saber que esse serviço existe e que pode ser contratado. Me deixa um telefone, Raul, para quem estiver aqui assistindo e também quiser conhecer um pouquinho mais ou precisar desse seu serviço, deixa um telefone pra gente. O nosso telefone de contato é o 3097-0974. Posso deixar um site também? Pode sim. No nosso site você encontra, que é o www.detetives.com. Você vai ter alguns outros telefones ligados à investigação convencional, né? O que sempre vem por aí, a investigação PET também você encontra lá. Muito obrigada, Raul. Eu que agradeço. Foi muito legal te receber e entender e conhecer um pouquinho do teu trabalho. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom poder divulgar esse serviço, porque, que nem você disse, é um serviço que poucas pessoas conheciam e que faz um bem danado. Você poder ajudar alguém a recuperar o seu animal é uma coisa que não tem preço que pague. A gente faz isso, claro que
por um trabalho remunerado, mas você devolver o pet para o dono é uma coisa que é incrível, não tem preço. Você vê a emoção daquela família recebendo o seu animal de volta. É um parente que você traz de volta, é uma coisa incrível, que não há preço que pague. Muito obrigada, valeu. Bom, quero deixar aqui, gente, de novo um recadinho, anote aí, que é o Miaudote, sábado agora, depois de amanhã, dia 16 de agosto, lá na rua Justino Paixão, 141, São Caetano do Sul, pertinho do fórum. Por favor, divulgue, vamos ajudar esses animais que estão lindos, esperando uma família. É isso aí, valeu, uma excelente semana, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, às 5:30 da tarde. Valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal.